Glória a Deus. A parábola do semeador. Mateus, capítulo 13. Você sabe por que Jesus Cristo falava por parábolas? O texto que vamos ler, a parábola do semeador, responde por que Jesus falava por parábolas. E por que os discípulos questionaram acerca da explicação. Mateus capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 11, está escrito assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E cercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: Por que lhe falas por parábolas? Ele respondendo disse: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. E diante do texto que acabamos de ler, com o propósito de entender por que Jesus falava por parábolas, e nessa parábola do semeador, os discípulos questionaram Jesus por que ele falava por parábolas. E a resposta, dentro da própria palavra, diz: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és dado. As parábolas são uma forma de Deus revelar dos mistérios dos céus, do seu reino, para seus discípulos, para que os seus discípulos conheçam e entendam, compreendam o que Jesus está falando, mesmo por meio de parábolas, que são comparações das coisas que ocorrem no cotidiano de nossas vidas. Que Deus, através de Jesus Cristo, revela e testifica por meio do seu Espírito Santo que não deixa seus escolhidos de maneira nenhuma sem resposta, sem o conhecimento, sem a verdade das parábolas. E essa parábola também é uma revelação de Deus, os mistérios de Deus sobre a nossa posição diante do mundo, da sociedade, do lugar onde nós vivemos. Jesus falou no meio de multidão, porém, a parábola é para os seus discípulos entenderem, ter o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, enquanto os demais não poderão ter, porque não se interessam, não se tornam discípulos, de fato,
rejeitam a verdade. E Jesus falou de muitas coisas por parábolas. E nesse instante ele disse: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na, e a outra caiu em boa terra e deu frutos. Um a 100, outro a 60, outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Nesse mesmo texto, mais adiante, vamos encontrar Jesus mostrando o significado desta parábola. Logo aqui, em Mateus 13, no versículo 13 em diante, Jesus fala acerca porque falava por parábolas. Ele diz assim: por isso lhes falo por parábolas aos discípulos, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem, porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mais os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. E nesse texto, Jesus fala da parábola e também revela o significado para seus discípulos. Aqueles que não são discípulos de Jesus, como diz o texto no capítulo 13, no versículo 13, por isso lhes falo por parábola aos discípulos, porque eles, quem não são os discípulos, vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo, desses que estão afastados de Jesus Cristo, desses que não querem se tornar discípulos de Jesus, desses que não querem caminhar com a verdade, porque o coração deste povo está endurecido, e o ouviu de mau grado, com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Isso significa também uma enfermidade, uma doença espiritual, uma cegueira espiritual, uma surdez espiritual, uma mudez espiritual. Porque
As pessoas que ouvem, veem, não compreendem, de fato, cumpre-se o que o próprio profeta Isaías havia anunciado. Porque o coração do povo está endurecido. Não tem a fórmula que libera a cura de tal maneira que eles ouvem, eles veem e tudo passa despercebido por causa do coração endurecido. Mas, diz o versículo 16, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. E ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E assim continuou a explicar aos seus discípulos, mesmo a multidão ouvindo, acerca do significado da parábola. Escutai, vós, pois, a parábola do semeador. Escutai. O que é a parábola? É a revelação de Deus. Os mistérios dos céus. Deus trazendo para o seu povo, para os seus escolhidos, para seus discípulos, para aqueles que permanecem na verdade, que conhecem a palavra, se esforçam para viver e praticam a verdade do que está escrito. Porque em verdade vos digo que muitos profetas, a qualidade de profeta é extraordinária, é tremenda. Se você for estudar acerca de um profeta, profeta é aquele que profere palavras reveladoras de Deus. Mesmo sendo profeta, diz o texto que muitos justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E começa a ensinar Jesus Cristo, pois acerca da parábola do semeador. Ele diz: quando alguém ouvindo a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. A parábola revela sobre o reino que as pessoas não entendem, e as que entendem são, de fato, participantes do reino dos céus. A parábola que alguém ouve sobre o reino e não entendendo, porque o maligno vem e arrebata, é esta palavra que foi semeado no coração e que foi deixada ao pé do caminho. E o maligno veio e arrebatou. A parábola que foi semeada em pedregais é a que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Esses são aqueles que deixam de congregar, deixam de ler a Bíblia, deixam de orar, deixam de louvar por causa dos acontecimentos no dia a dia. Eles não têm raiz, eles não se aprofundam, não buscam intimidade com o Espírito Santo para se enraizar com Deus. E essa palavra, ela até chega no seu coração, mas dura pouco tempo. Porque quando chega a angústia, quando chega a perseguição, por causa da palavra, se ofende. E afastam-se
dos princípios de Deus. Então, esta é a verdade da parábola. A parábola, ela é da parte de Deus, que traz os mistérios do reino dos céus para os discípulos de Jesus Cristo. Então, você quer conhecer, você quer viver, você quer se envolver? Leia a Bíblia, se aprofunde, se envolva, para que você possa ser uma terra boa. Porque tem os que ouvem, como diz o texto, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. De alguma forma vão produzir, conforme está escrito no versículo 23. Aqui, ó. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Aqui temos 3 cálculos de número. Um produz 100, outro 60 e outro 30. Aqui demonstra que não é a quantidade, mas a produção. Um produz 100, outro 60, outro 30. E a passagem da parábola nos ensina muito acerca dessa produção, dessa revelação dos mistérios do reino dos céus. A Bíblia também registra que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, e uma alma ganha para o reino dos céus é muito importante para aqueles que são discípulos e obedecem e fazem, na prática, produzir frutos, produzir a palavra de Deus. Não importa a quantidade, mas que seja praticado. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. E com base na palavra de Deus, nós podemos refletir acerca das oportunidades que Ele nos concede. Amém? Tenham todos uma boa orientação do Espírito Santo de Deus acerca desta parábola, acerca da palavra de Deus, acerca do chamado, da escolha, ciente de que é preciso ter um coração voltado, não endurecido, como o texto diz aqui, no versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado. Com seus ouvidos, fechou os olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se converta, e eu os cure. Amém? Que haja cura sobre nossas vidas, que haja o poder de Jesus Cristo atuando em nossos corações, que nós possamos ter um coração sensíveis à voz de Deus, porque muitos desejaram ouvir e não ouviram o Mestre Jesus Cristo falar. O Mestre Jesus Cristo viver, testificar desse poder, dessa grandeza, dizer, agora eu vos envio. E ele diz, eu vos envio para o meio de lobos, vestidos de ovelhas. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou o pão. Tudo isso Jesus Cristo falou. E aqueles que ouvem a voz do Mestre, creem e obedecem. Amém? Se teu coração está endurecido, Jesus pode te curar. Pode quebrar a pedra do teu coração e te fazer compreender a verdade do que está revelado nas Escrituras Sagradas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim agradecemos por essa porção desse dia.
Pai, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus Cristo, por teu Espírito Santo, que nos conduz, que nos guia na verdade. Que haja entendimento, Senhor, porque só tu tens o poder de liberar o entendimento na mente do homem. Somente tu tens o poder nos céus e na terra para nos dar o conhecimento da verdade. A verdade que liberta, a verdade que nos cura, a verdade que nos traz um novo e vivo caminho. Assim oramos e agradecemos, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, que veio a este mundo para nos ensinar, para que a gente possa ouvi-lo e assim vivermos na prática a sua verdade. Assim oramos e agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê diz amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna. Divulgamos a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam conhecer e entender o que está escrito. Amém. Glória a Deus.